Oi, tudo bem? Meu nome é Tereza Guerra, sou especialista em desenvolvimento humano. A gente vai falar hoje sobre abordagem sistêmica. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostar desse vídeo, se inscreve no canal, dá um like, compartilha com alguém que você gosta. Vamos lá! Quando a gente fala de abordagem sistêmica, o que é isso, Tereza? Abordagem sistêmica tem a ver com ampliar um pouco mais o nosso olhar a respeito de nós mesmos e o sistema no qual a gente está inserido, né? O que seria esse sistema? Toda a área de desenvolvimento comportamental que eu estudei até a minha formação em consciência sistêmica sempre teve um olhar no indivíduo e nas relações, sempre no âmbito, num ponto de partida intrapessoal, eu comigo mesmo. Então todo desenvolvimento ele sempre parte de um princípio de uma autoavaliação. Me olhar no espelho, quais são as minhas referências do que é bom, do que é ruim, mas que a gente precisa ter menos autoflagelação, né? O que não é tão bom e que precisa ser melhorado, digamos assim, para não reforçar muito aquilo que não é tão bom, né? Que algumas pessoas chamam de pontos fracos ou enfim. E na abordagem sistêmica, no comportamental também, além disso, na relação interpessoal, eu com o outro. Na abordagem sistêmica tem eu comigo mesmo, que é o intra, é um tripé. Eu na interpessoal com o outro e eu dentro do sistema onde eu estou inserido. Então a gente pensa isso em todos os ambientes. Começa sempre na família onde eu estou inserido. Depois, no âmbito familiar maior, ou seja, eu com tios, primos, avós, eu com os vizinhos, eu na escola, eu na igreja, eu na comunidade, enquanto adulto, eu no ambiente de trabalho. Então a gente chama isso de sistemas, né? Como fala abordagem sistêmica. A psicologia em si traz sempre esse olhar para o indivíduo, eu falei nisso em outro vídeo. Traz esse olhar para o indivíduo e a sistêmica traz esse olhar mais expandido, partindo do princípio qual é o lugar que eu ocupo. Que lugar que eu ocupo? Então vou trazer duas referências aqui que também está lá falando que também dá uma referência do que é o sistêmico. Toda vez que a gente falar em abordagem sistêmica, a gente precisa trazer a referência da principal ferramenta da abordagem que a gente vai usar em todos os âmbitos de atuação, né, de todas as queixas que vão ser trazidas, que é a constelação sistêmica familiar, que é uma abordagem de Bert Hellinger, que é o precursor e o dono desse conteúdo. E a gente pode ter um vídeo para falar só disso, não é o caso, agora eu vou dar uma pincelada rápida. Então, a constelação tem uma abordagem que vai trazer para a gente um pouco do histórico do que a gente traz na nossa carga genética, na nossa carga emocional e física, porque a gente está falando de física quântica, do campo morfogenético e do impacto que isso tem nos resultados que a gente tem hoje. Então, muitas vezes o indivíduo não consegue avançar com alguns processos de desenvolvimento por conta de algumas travas que não estão aqui só nesse momento. Nossa, Tereza, você está falando de quê? De vidas passadas? Não tem nada a ver com isso, mas de um campo que a gente carrega. E Jung já falava disso um pouquinho quando trazia para a gente o conceito do inconsciente coletivo, né? O que a gente traz? Não vou entrar aqui a fundo na constelação, mas no conceito do sistêmico, que é olhar para isso. Então, tem uma formação de coach também. E percebi e vivenciei muito, tanto no desenvolvimento na área de negócios, no desenvolvimento pessoal, em vários processos de coaching, por exemplo, a pessoa vem seguindo, né, ali na dinâmica do estado presente para o estado futuro, construindo esse caminho, a pessoa às vezes esbarra em alguma coisa que assim, cara, eu sei o que eu preciso fazer, eu já entendi o que eu preciso fazer. Eu não entendo por que eu não consigo fazer, por que eu não consigo avançar. Ou numa dinâmica sistêmica também, né? E quando a gente fala uma dinâmica sistêmica, em alguns padrões cara, eu sei que comer compulsivamente não faz bem para minha saúde, mas eu não consigo parar de comer. Eu sei que beber faz mal. E eu condeno muito meu pai porque ele bebia, mas eu bebo e eu não consigo parar de beber, né? Então, inconscientemente, a gente acaba repetindo muitas vezes o que a gente mais condena
ou inconscientemente eu estou buscando no alimento, ou na compra, ou na droga, né? De alguma forma compulsiva, eu estou buscando alguma coisa que eu não tive lá atrás em algum momento. Então essa é a dinâmica sistêmica. E a gente olha para isso junto com toda a gama de conhecimento que eu vim ao longo desses anos adquirindo, e conseguir juntar isso é olhar e trazer de forma muito mais leve, mais rápida, porque o trabalho sistêmico, né, a constelação é uma terapia breve, no sentido de não se trata só de entender, né? Fernando de Freitas, que é o meu mestre da formação da consciência sistêmica, traz assim, já estudamos isso em outro lugar, mas a referência de pensar, sentir e agir. Então isso sempre foi muito forte para mim, porque trata-se também de congruência, né? Tem assim, aquilo que eu acredito que seja real e verdade, e aquilo que eu sinto e aquilo que eu efetivamente consigo executar. Então, nessa vida de instrutora, de facilitadora, já passei por algumas empresas, algumas consultorias, e que muito me incomodava a incongruência, que é o quê? Um discurso diferente da prática, né? Aquilo que eu ensino, eu não faço. E normalmente o aluno vê o instrutor e o facilitador ali como uma referência, às vezes de muita projeção, né? Nossa, essa pessoa é perfeita. Não, ninguém é perfeito. Aliás, quanto mais imperfeitos, melhor, porque a nossa capacidade de nos desenvolver e de melhorar é porque somos imperfeitos e somos diferentes. E quanto mais diferentes, melhor. E estou falando da abordagem sistêmica, né? Quanto mais diferentes, melhor para a nossa capacidade de desenvolvimento e de crescimento e de cura dos nossos traumas. Né? É no diferente que a gente se completa, e Jung fala, né, a nossa sombra é que nos completa, é um lado de um estudo e de algo que eu aprendi. Por outro lado, na abordagem sistêmica, é no diferente que eu tenho uma capacidade, por exemplo, de sair da minha criança e vir para um posicionamento mais adulto, respeitando, aprendendo a lidar e me desenvolvendo mesmo com o diferente. Porque no igual não tem a pulsação. Né? Quando a gente olha lá para um batimento cardíaco que pulsa, né? Uma hora o batimento faz tum, 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 tum. Meu, se olhar no monitor cardíaco e a linha correr sem pulsação, o sujeito morreu. Então, às vezes as pessoas reclamam na vida e falam assim, a minha vida tá uma confusão, né? Uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô aqui embaixo. Que bom que tem pulsação. A pulsação é que nos leva para a vida. A pulsação é vida. Se tiver uma linha tênue, se tiver uma acomodação, se tiver tudo do mesmo jeito o tempo inteiro, tem alguma coisa errada. Isso é morte, isso não é vida, num contexto sistêmico. A abordagem sistêmica vai trazer algumas referências que estão bem quebrando paradigmas, talvez, de conceitos que a gente tem aprendido lá na nossa estrutura familiar, do que é o certo, do que é o mais fácil, do que é o mais cômodo, mas do que não é o mais saudável para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade, para a nossa prosperidade, quando a gente traz os campos de atuação. Então, essa abordagem sistêmica ela pode ser usada na área da saúde, na área do desenvolvimento organizacional, na área terapêutica, na área do desenvolvimento pessoal e profissional. E isso traz para a gente uma gama de possibilidades de atuação e de ferramentas e de possibilidades de desenvolvimento. Então, a ideia era explanar um pouco mais sobre isso, né? Tem muito mais coisas para a gente falar. Eu falei do pensar, sentir e agir. E o processo de transformação e o processo de mudança não se dá aqui, né? Quando eu digo pensar, sentir e agir, isso acontece lá desde a formação intrauterina, na energia do campo desse filho com a mãe, e na forma como que ele cresceu e se desenvolveu no ambiente familiar. E a capacidade nossa de mudar e de fazer diferente, essa trava que muitas vezes acontece em anos de terapia, que eu já entendi tudo, mas que eu não consigo fazer diferente, a mudança só acontece quando a gente consegue verdadeiramente fazer uma conexão com a alma. Então, não se trata só de entender o que aconteceu e o que precisa mudar. Então, a gente precisa dar conta de tocar nessa alma, às vezes voltar na dor dessa criança, né? O nosso trauma está sempre ligado a um momento ali da infância de 0 a 7. Do momento que eu consigo tocar nessa alma, eu consigo
vir para uma posição mais adulta, olhar para isso numa posição diferente e, consequentemente, fazer diferente. Então, é um caminho a ser trilhado que não é fácil, que precisa tirar a gente da zona de conforto, que precisa ter coragem e que precisa ser grande e adulto para dar conta, né? Se não tiver coragem, se não quiser mexer, vai continuar no mesmo lugar, não existe mudança de comportamento, não existe evolução. Se você gostou desse vídeo, curte aqui, se inscreve no canal, compartilha com alguém e fica por aqui, porque além desse vídeo vai ter muito mais, a gente vai estar sempre por aqui.